Bom dia, boa tarde, boa noite. Mais uma vez aqui o professor Tony, no contexto da disciplina de cartografia, GB 802, no contexto da oitava semana. Bom, hoje a gente vai falar um pouco sobre metadados. Eu coloquei o nome da Mayara junto, porque ela me ajudou na elaboração desses slides também sobre metadados. Então, alguns dos slides são dela. Bom, o que são os metadados, né? Em que consistem esses metadados, né? Eles não surgiram, na verdade, né, junto com a Indy, né, não foi a Indy quem criou os metadados. Né? Metadados são dados sobre dados, né, o que a gente sabe sobre aqueles dados que ali estão. As informações que a gente pode armazenar sobre um conjunto de dados, ou sobre um dado específico. Mas o decreto 6666 de 2008, quando instituiu a Infraestrutura Nacional de Dados Espaciais, ele então fez um destaque, né, bem interessante e aprovou também o perfil dos metadados, né, que seria um conjunto integrado de tecnologias políticas, agora falando sobre a INDE, né, um conjunto integrado de tecnologias políticas, mecanismos e procedimentos de coordenação e monitoramento, padrões e acordos necessários para facilitar e ordenar a geração, o armazenamento, o acesso, o compartilhamento, a disseminação e o uso dos dados geoespaciais. Então, foi criado aí a INDE, né, a Infraestrutura Nacional dos Dados Espaciais. E para isso, então, precisava definir um padrão de metadados, né? Seriam os dados que nós teríamos sobre cada um desses dados que vão fazer parte da infraestrutura nacional. E aí se define, então, metadado como um conjunto de informações descritivas sobre os dados, incluindo as características do seu levantamento, da produção, da qualidade, da estrutura de armazenamento, essenciais. Dados esses, né, essenciais para promover a sua documentação, a sua integração e a sua disponibilização, bem como possibilitar a sua busca, como a gente faz através de indexadores de internet, quando a gente faz alguma busca de uma tese, de um artigo, né, fazer a busca pelo dado. Então, o Goodchild, ele fala que os metadados são informações sobre referenciamento espacial, qualidade, linhagem, periodicidade, acesso e distribuição dos dados. Quando nós estamos trabalhando, por exemplo, no computador, escrevendo um texto no Word, a gente, quando termina de digitar e salva, a gente vai ver que, e abre aquele arquivo lá pelo Internet Explorer, aparece lá quem foi que digitou, a data em que isso foi feito, né, a última modificação. Então ali a gente tem um conjunto de metadados sobre aquele documento Word ou Excel que a gente está trabalhando. Qual seria o objetivo, então, dos metadados? Identificar o produtor, quem foi que fez aquele dado, a responsabilidade técnica de produção daquele dado, padronizar a terminologia que a gente usa, né, para os dados, inclusive para sua indexação, garantir a transferência de dados, né, viabilizar a integração de informações, né, a gente consegue descobrir às vezes que um dado já está pronto, ou que eu tenho um dado semelhante àquele outro, e aí eu posso juntar um dado que está na mesma escala com outro dado que está na mesma escala. Então, eu preciso conhecer os metadados para que eu possa integrar dados. Eu não tenho como integrar dados se eu não sei qual é a sua origem, qual é a sua escala, qual é o nível de qualidade, a data desses dados. Identificar a qualidade da informação geográfica, então nós já falamos sobre qualidade, né? Então um conjunto de dados que descrevem a qualidade da informação geográfica. Lembrando que aqui eu uso mais o termo dados geográficos do que informação, né? E isso com a finalidade, inclusive, de subsidiar, né, o usuário quanto à adequação em suas aplicações. E garantir os requisitos mínimos de divulgação e uso dos dados geoespaciais. Então, é praticamente impossível a gente conseguir utilizar um dado geoespacial, talvez esteja exagerando um pouco com a história do impossível, mas se eu não sei nada sobre esses dados, né? Se eu não sei qual é a sua escala, se eu não sei qual é o padrão de qualidade, se eu não sei quando ele foi feito, a data desses dados. Então, nós precisamos, né, dessas informações para que a gente possa armazenar, compartilhar e fazer uso dos dados. Bom, existem aí diferentes níveis de metadados, né? Metadados de descoberta, metadados de identificação e de exploração.
de descoberta ou identificação, de exploração e de utilização. Identificação, então, são os metadados, né, que têm por finalidade responder as perguntas o que, quem, onde, como e quando, né, que permite o usuário decidir aquela questão de usabilidade, né, o fitness for use, né, está adequado, não está adequado, quem foi que fez, onde que fez, como que fez, quando que fez, né. Então, são os dados, os metadados de identificação, as informações necessárias para o usuário discernir sobre o conteúdo, formato, a extensão do conjunto de dados. Existem os metadados de exploração, que relatam as informações relevantes para os usuários avaliarem a adequação dos dados geoespaciais às exigências de suas aplicações. Aí, mais ainda a questão e novamente reforçando a questão da usabilidade, né? E aí aqui especificamente referente à qualidade, né, desses dados, né? Então, informações técnicas, né, relativas à produção, aquisição, tratamento, representação, né, ou seja, as medidas de qualidade que nós temos sobre esses dados, né? Em geral, os metadados de qualidade de dados espaciais descrevem a linhagem, a acurácia, a consistência lógica e a completeza ou completude, né? Então, lembra que são 5 parâmetros de qualidade, né? E dos 5 parâmetros, então, a linhagem, quem fez, por que fez, em que escala que fez, a acurácia, aí é a informação da acurácia posicional, né? A consistência lógica, né? Que a gente já falou, se é aderência ou não ao conjunto de dados, incluindo aí a questão da consistência topológica, que não é só aderência ao modelo de dados, e a completude. Repare que a completude, mais uma vez, ela não tem, né, quando a gente olha somente para a acurácia, a gente não tem ideia do quanto de erro, de ausência de dados que ele tem, né, que existe naquele dado. Bom, os metadados de utilização, né, seções que relatam, né, consistem nas seções que relatam as formas de obtenção dos dados, mídias, fornecimentos, requisitos computacionais, direitos autorais, restrições, responsabilidades de uso. Também são informados opcionalmente e muito importante o contato, né, os contatos. Isso aqui é extremamente importante, né, tanto é que vai aparecer como um dos itens lá obrigatórios. Por quê? Porque a gente tem que conseguir ir atrás de quem fez aquele dado, de quem sabe o histórico daquele dado. Bom, nós temos padrões de metadados, existem diferentes padrões, né, mas o Brasil adotou aí pelo perfil de metadados, o padrão ISO 19115 de 2003, né, que é lá da FGDC, né, adaptado aqui por outros órgãos também, né. Bom, o que ele tem de interessante aqui, né, foi especificado, esse padrão foi especificado por um comitê técnico, né, de dados, de interoperabilidade de dados, né, ele suporta o referenciamento espacial, então ele tem o espaço para você poder informar a localização daquele dado, né? Ele utiliza uma modelagem, né, do tipo ML, né, que permite também que você possa modelar isso com outros dados, né? Ele possui cerca de 400 elementos. Então, isso aqui é uma coisa que chama bem atenção, porque o conjunto de metadados, né, ele é muito amplo, né? E a gente tem aí uma quantidade muito grande de informações, de dados que a gente deveria armazenar sobre os dados, né? E esse padrão permite, então, esses 400 elementos serem armazenados sobre um dado geoespacial. O Brasil, com o perfil MGB, o perfil de metadados, né, geoespaciais do Brasil, isso pode ser encontrado lá no site da DSG, né, esse perfil de metadados também, se vocês digitarem, vocês vão encontrar o documento, daqui a pouco eu vou mostrar para vocês esse documento. Ele adota, então, alguns elementos aqui como obrigatórios, né, e outros como opcionais, né, ou condicionais, que aí depende da situação, ele vai acontecer ou não, né. Então, aqui são os 23 itens, né, que compõem o perfil, que ele chama aqui de perfil sumarizado. Então, o perfil sumarizado mesmo, né, ele vai trazer 11 elementos obrigatórios,
de metadados que nós temos que armazenar junto com os dados. Então, pelo menos esses 11 daqui, né, nós deveríamos, sempre que a gente produz um dado geoespacial, preencher esses dados, toda vez que a gente produz, e toda vez que a gente recebe, a gente teria acesso, então, a essas informações, que são o título, a data, quem é o responsável, o idioma, a cartografia temática, que é uma classificação, né? Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês, né, as classificações que existem para isso, um resumo, que é um máximo de informações possíveis sobre aquele dado, né, em que eu vou descrever aqui qual era o objetivo desse dado, por que ele foi feito, em que ano que foi feito, se usou uma imagem Landsat, se usou uma imagem ícone, se usou uma imagem spot, formato de distribuição, sistema de referência, o responsável pelos metadados, aí eu tenho o contato aqui de quem preencheu esses metadados, a data dos metadados, que é diferente da data dos dados, né, e o status, né, a situação desse dado hoje. Aqui um exemplo tirado lá do perfil MGB, né, do título, por exemplo, é um item obrigatório, né, aqui a definição dele, né, a designação pelo qual são conhecidos os conjuntos de dados geográficos, geoespaciais, né, o título deve permitir identificar o conjunto de dados com o maior rigor possível, indicando, se possível, a série a que pertence, o tema, a área geográfica. Então veja que já no título, né, a gente vai colocar uma série de informações, por exemplo, carta topográfica 1 para 25.000, SD 24XA, né? Ou seja, aqui eu já tenho um conjunto de informações já no título que já me permite ter uma noção, né, grande sobre esses dados. E aí eu poderia aqui passar todos os exemplos, né, da data, do responsável, mas isso aqui eu vou mostrar, tem um documento da própria Indy que já mostra, né, que dá exemplos de como preencher isso. E regras para o preenchimento disso também. Por exemplo, a data, né, ela segue o padrão aí de banco de dados, que é ano em quatro dígitos, né, mês em 2 dígitos e dia em 2 dígitos, né. E além disso, né, a gente vai ter aqui esse elemento só pode ter tipos definidos na lista controlada ISO, né, que é isso aqui, Date Type Code, né. Então, são esses exemplos que estão aqui embaixo, né? Criação, publicação, né? Então, eu não posso ser diferente disso, né? E assim, o perfil MGB vai apresentando exemplos e vai citando, inclusive, os modelos, né? Muito bem. Aqui, vou passar para vocês, então, agora, outras questões, como, por exemplo, os documentos, né? Então, o primeiro deles que eu vou mostrar para vocês é o próprio perfil de metadados geoespaciais do Brasil. Então, é um documento público, né? Se vocês digitarem perfil de metadados geoespaciais do Brasil, vocês vão ter acesso a esse PDF, né? Versão homologada 2009, né? Aqui então já de antemão o padrão, conformidade com a ISO 19115 de 2003, e daqui a pouco eu vou mostrar para vocês que existem versões diferentes disso também, adaptações disso. E aqui então vem desde o histórico, né, que é a necessidade de transposição dos dados da Mapoteca Nacional Digital para esses formatos de dados de amplo uso e interoperabilidade, o perfil dos metadados, o diagrama, como foi falado anteriormente, o diagrama UML, e aqui então o conteúdo do perfil, né, a seção da identificação, a qualidade. Então, tem aqui a forma e os códigos, né, a lista de códigos, né, para o perfil de metadados, que são os códigos que permitem a interoperabilidade, né, desses dados. Então, a gente poderia até mesmo criar, se quisesse, um arquivo para metadados, mas temos que respeitar os códigos que ali estão, né. Aqui a importância dos metadados, já foi colocado lá. Aqui o diagrama UML, né, de como que esses metadados são pensados, né, e ligados e organizados. Em geral, a forma de armazenagem desses dados, né, são arquivos XML quando a gente fala de arquivo shapefile, né. Então, quando a gente está falando de shapefile, normalmente o que a gente tem aqui junto com o nosso arquivo, gerado um arquivo do tipo XML, que é onde ficam armazenadas as informações dos metadados, né?
já vou mostrar também em mais detalhe aqui. Bom, então aqui tem os elementos, né, o perfil sumarizado também já foi apresentado para vocês, né, e aqui os exemplos de o diagrama, né, e aqui as formas, os códigos, os exemplos de armazenagem. É um documento bem extenso, não vou passar aqui, são 190 e poucas páginas, né, e um pouco mais adiante ele traz exemplos de preenchimentos de metadados, então quem quiser pode olhar aqui também, né, tem desde as listas de códigos até os exemplos mesmo de preenchimento, né, para uma carta topográfica, para várias questões aqui, tá? Para vários exemplos. Tá? Bom, não vou passar todos eles aqui, olha, aqui os exemplos. Né? Os exemplos começam aqui, exemplo 5.6.1, aqui na página 143, né, uma folha topográfica 1 para 25 mil. Então, o título, que seria o título, né, a data da criação, a data da publicação, a primeira edição, a série, o ISBN, caso tenha, o resumo, como eu falei com vocês, o resumo mais completo possível, o status, se está completo, se não está completo, palavras-chave para indexação, identificação do conjunto de dados. Então, aqui, cartografia temática faz parte do mapeamento básico topográfico, o idioma PT, o sistema de codificação de caracteres adotado no Brasil é o TF8, né, a escala equivalente para 25 mil e por aí vai. Então, essas informações a gente vai encontrar normalmente num arquivo XML que acompanha aquele dado, né, ou aquele conjunto de dados. Bom, um outro documento que também é bem importante é o Geographic Information Metadata, né, Workbook. Então, é um guia implementado aqui, né, para o uso da ISO 19000, né, 115. Né? Então, esse guia aqui, ele é é feito pela NOAA, né? O, o Centro de Observação Oceanográfico, né? Lá dos Estados Unidos, mas ele é aqui, ó, atmosférico, né, e oceânico, né, dos Estados Unidos, e ele não pretende substituir a ISO 19115, não, ele fala, né, ele especifica aqui que ele é complementar. De qualquer forma, né, ele tem exemplos aqui dos códigos XML, né, ele dá informações, inclusive, de como elaborar esses códigos, como que começa, como que termina, né, aonde que entra o texto, né, aqui o Hello World típico das linguagens de programação. Então, como que a gente armazena esses dados? Qual a sequência com a qual a gente armazena esses dados? Isso também pode ser visto, se a gente quiser, um exemplo disso, utilizando o próprio XML. Aqui eu posso pegar, por exemplo, um XML desses aqui e abrir com um editor aqui de notas, aqui, o Note. Deixa eu pegar um outro aqui, o modelo 32, eu acho. Deixa eu ver se está aqui. Vou pegar o teste aqui, não sei se vai ser esse aqui. Para ser esse aqui. Então vou abrir aqui com o Notepad+, aqui, olha, tá aí. Então esse aqui foi um modelo, inclusive, que eu fiz um determinado ano, né, para que fosse feito o preenchimento dos metadados a partir dele. Né. Aqui é só para poder mostrar aquilo que está lá no workbook, lá nesse workbook aqui, como que a gente organiza esses dados a partir do XML básico lá, né, e a gente pode também, aí ele vai trazer também os códigos, né, para poder usar o XML, exemplo de XML, usando a lista de códigos, né, então tem os códigos aqui para criação dos dados, né, então tudo padronizado, e aqui a gente pode então, se a gente quiser desenvolver em algum momento, né, ou participar do desenvolvimento, junto com uma equipe, organizar os próprios metadados, né, além disso ainda tem, eu vou mostrar o padrão da própria IND. Né, mas aqui são aqueles casos particulares lá em que a gente tenta estruturar também. Que a gente pode estruturar. Não é complicado fazer aqui em termos de XML, né? A gente vai ter aqui, vou minimizar aqui algumas informações só para. Então eu tenho aqui
um metadata aqui que começa, né, e que termina aqui com essa barra, né, indicando o início e o fim do conjunto de dados, e aqui dentro eu posso posicionar, né, como no formato de metadados, aquilo que eu quiser, né, sempre começando aqui eu vou ter uma identificação, por exemplo, né, e repare que ele tem o final dele aqui, que é onde termina essa função, e o que tiver aqui dentro, então, vai aparecer como um subitem desses metadados. O data qual aqui, por exemplo, é um outro subitem que está fora desse identification info aqui. Dentro do Identification Info, eu posso ter aqui, por exemplo, informações sobre o título, e aí eu posso facilitar isso lá para os usuários, né, da minha empresa ou da prefeitura, se eu passar aqui essas informações para eles não se confundirem, né, o que é o título, né, o que é o abstract, né, e eu vou mostrar para vocês que esse aqui é o teste XML. Uma vez pronto, eu posso utilizar aqui um leitor de XML na web, por exemplo, abrir aquele arquivo, né, eu vou abrir ali deixa eu lembrar qual era o nome dele aqui. O nome dele era teste XML. Né? Então, eu vou abrir aqui o teste XML, esse aqui. Né? E aí ele vai aqui fazer uma verificação, né? Diz que está ok aqui, está bem formatado. Né? E aqui eu falei com vocês, tinham dois níveis de informação lá nos metadados, um que era a identificação. A gente abre aqui, então, um outro subnível aqui dentro, aonde eu coloquei, olha, adicione aqui o título da camada de dados, adicione aqui um resumo com o máximo de informações. Então, isso aqui, a gente pode criar modelos para poder facilitar a vida dos usuários ou padronizar dentro, lógico, né, sem fugir dos padrões da própria INDE, dos padrões do perfil de metadados brasileiros. Então é importante usar a mesma codificação para que haja, inclusive, compatibilidade entre os dados. Só quis mostrar que com um editor como por exemplo o Notepad+, aqui a gente pode facilmente criar isso usando aqueles códigos, né, definindo onde começa, onde termina os níveis, né, e os subníveis aqui das informações. Bom, mas isso aqui seria um caso mais particular, né, não é o recomendável, né, aqui só para demonstrar que é possível. Existe aqui o EDP, né, que é o editor de metadados do perfil MGB, né, que foi criado aí com apoio da CIMIG e que segue a infraestrutura nacional. E ele tem aqui tanto o editor do perfil de metadados mesmo, né, como ele tem o padrão sumarizado. E isso aqui para poder ajudar, então, aqui estão os níveis da INDE, né? Identificação, citação, já em português, inclusive, tudo, título. Né? Então, eu venho aqui e só preencho esses metadados, né? E depois eu salvo isso e exporto isso, né? E gero o XML, que vai ser relativo, então, aos metadados. Tá? Bom, aqui deu para vocês verem que é uma quantidade bem grande de dados, né? Responsável, nome, função, telefone, endereço, fax, palavras-chave descritivas, né? E é lógico, né? Vocês podem também simplificar isso aqui, né? Eliminando campos, né? Aqui ele também tem dicas, né? Sobre o que fazer e os padrões, né? Então dá para gerar, inclusive, um modelo diretamente por aqui, se vocês quiserem personalizar, respeitando os códigos mais uma vez. Você pode gerar um XML e fazer a adaptação desse XML posteriormente, ok? Aqui então também os padrões de qualidade, né? Bom, existe também o sumarizado, né? Vou clicar novamente aqui, que é uma versão mais simples, né? Desses metadados. Então, olha só, né? A identificação do dado, né? A identificação do conjunto de dados ao qual ele pertence, né? Os itens de qualidade, aqui a linhagem, né, aquelas medidas de qualidade que vocês já viram, formato de distribuição, né, e as outras questões relativas à distribuição dos dados, né, o sistema de referência, aqui o datum, o episódio, projeção, né, e aqui a informação sobre os próprios metadados, né. Então, veja, existe isso já pronto, né, e no final você preencheu aqui, desenvolvido lá pela Universidade de Viçosa,
você pode exportar esses metadados. Isso aqui apareceu aqui, importar XML, limpar campos, gerar metadado, né? Então, no final aqui você pode exportar esse XML para poder acompanhar o seu dado. O que você vai fazer é gerar um XML, então, e depois esse XML ele deve ser renomeado com o mesmo nome do seu arquivo. Então, eu tenho lá um arquivo, nesse caso aqui, chamado de teste, né? Então, junto com esse arquivo teste, eu vou ter também na pasta um arquivo teste XML que vai acompanhar. Como eu falei com vocês, especificamente lidando com metadados para arquivos no formato shapefile. Isso vai ter padrões diferentes quando a gente falar de banco de dados e outros formatos, né? Ah, bom, muito bem. Então, assim, esse arquivo ele vai ficar armazenado junto aqui, né, com o shapefile, no caso do shapefile especificamente. Muito bem. No QGIS, né, o QGIS, ele aqui nas propriedades, ele tinha uma ferramenta chamada MetaTools, um plugin específico para isso, não está disponível ainda nessa versão 3 em diante, são das versões anteriores. Ele traz aqui um padrão de identificação bem simplificado e ele tem aqui um espaço para preenchimento de metadados, né, em que você pode preencher, né, aqui o título, a categoria, que é aquela questão da categoria temática, né? Se é, por exemplo, climatologia, meio ambiente, planejamento e cadastro, então a gente pode preencher esses dados aqui, a gente pode colocar palavras-chave, a gente pode colocar, ele tem sugestões também aqui, pode adquirir as próprias características aqui do dado, o recorte espacial, né? A partir da própria camada de dados, né? É, então, é possível fazer tudo isso aqui para o dado geoespacial, preencher contatos, e no final aplicar isso e, inclusive, exportar esses metadados, né, salvar o metadado e carregar metadados. A questão do QGIS é que ele trabalha com um formato próprio, aqui um QMD, né, para metadados. Então, que não será lido pelo ArcGIS, né? Então, esse é um probleminha aí de interoperabilidade que precisa ser resolvido. A ferramenta anterior dele, o MetaTools lá, o plugin, ele permitia salvar XML e o ArcGIS lia esse XML. Isso então, ele tem o seu próprio padrão de metadados. Já no ArcGIS, é só a título de curiosidade, né, você tem que abrir, carregar automaticamente aqui o Arc Catalog, né? Então eu tenho aqui o dado. Não adianta vir aqui pela janela lateral, porque eu não tenho acesso às funções do Arc Catalog, então eu tenho que realmente abrir aqui o Arc Catalog com uma nova janela aqui e localizar esse dado, e aí sim eu tenho que substituir aqui no Arc Catalog, tenho que selecionar o padrão de metadados que eu quero. Então ele tem o padrão da FGDC, né, da Federal Geographic Data Committee, ele tem o da Inspire, que é o padrão da Europa para metadados, né, que inclusive tinha uma ferramenta para preenchimento de metadados também. Tem aqui o ISO 19139, que é uma outra especificação, a descrição do item de uma forma mais aberta, e aqui um perfil norte-americano aqui, né, a partir do ISO 19115-2003, que é o que a gente adota no Brasil. Então, uma vez adotado esse padrão, né, para metadados, a gente pode preencher realmente, né, os metadados já seguindo o padrão da ISO 19000. E a gente vai ter aqui o item descrição, né, forma de citação, os contatos, os padrões de qualidade, a linhagem aqui. Então, também dá para poder preencher e salvar esses dados, né, e exportar o arquivo. Bom, então é isso, ou seja, os metadados eles têm que acompanhar os arquivos. Na pior das hipóteses, né, se você não tiver como, em instância nenhuma, em momento nenhum, preencher ou tiver dúvidas sobre o que fazer com esses dados, se tiver que fazer interoperabilidade desses dados, preencha tudo que você puder, ainda que seja num bloco de notas, salve com o mesmo nome do arquivo que você está enviando para a pessoa,
né? Nesse caso, vocês viram que o XML ele poderia ser aberto, inclusive, com um bloco de notas, né? Só fica talvez um pouco mais ou menos desformatado, vocês estão vendo aqui. Então, na pior das hipóteses, salve, ainda que seja, né, num bloco de notas, todas as informações que você tiver sobre o arquivo com o qual você está lidando e salve ele como XML ou pelo menos com ponto .xml, ainda que ele fique no formato TXT. O importante é que o dado que você vai disponibilizar, que você vai colocar em circulação, que ele tenha um conjunto de informações sobre eles, né? E pelo menos quem foi que fez, por que fez, que ano que foi feito aquilo, qual é o dado que deu origem àquilo, se foi uma imagem de satélite de alta resolução, se foi um ortomosaico feito a partir de um voo de drone, qual é a escala que está aquele dado, quais os padrões de qualidade, o que já foi verificado, se aquilo é um dado original nativo, se ele já é a generalização de um outro dado, era um dado 1 para 2.000 e foi passado agora para a escala 1 para 25.000, se esse dado foi feito teste de completude, se foi feito teste de consistência topológica, então os padrões de qualidade desse dado, tá? E o contato para que alguém possa rastrear esse dado, se precisar fazer uso desse dado, pelo menos entrar em contato com a pessoa e esclarecer as dúvidas necessárias. Bom, é isso, o assunto metadados foi um pouco mais curto, mas 31 minutos. Tá? Então, bons estudos para vocês, para aqueles que vão fazer a tarefa da disciplina, tem que ter metadados, ainda que seja no formato TXT, né, com os elementos obrigatórios lá, ok? Definidos pelo perfil MGB. Pelo menos aqueles itens obrigatórios ali, eles têm que ter, né, ser preenchidos, e ainda que eles sejam salvos no formato TXT. Quem quiser se aventurar aí no formato XML propriamente dito, né, já expliquei, é só gerar o próprio modelo, excluir aquilo que não é do interesse e manter os 11 itens obrigatórios do perfil MGB e salvar junto com os dados. Bons estudos para vocês, né? É isso aí. Bom dia, boa tarde, boa noite.